Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. E hoje quem vai contar a história para nós é o casal orleanense, seu Virto de la Justina e Dona Rosa Juncles. É isso? É, Junques dela Justina. E isso é casada com ele, né? Eles têm muita história para contar. Quem não conhece aqui em Orleans, seu Virto e a Dona Rosa, né? Um casal assim bem envolvido na sociedade orleanense. Então, desde já agradeço, né, a vocês que estão sintonizados nesse vídeo e já convido a você para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Então, vamos conhecer a história da Dona Rosa e seu Wilson. Virton. Wilton. PR mesmo. Virton. É. Eu sempre disse Wilson, desculpem. Virton. Isso. Ô, Joelma, nós viemos para Orleans, a gente casou em 1965 e viemos para Orleans. E moramos aqui desde aquela época. E para saber assim, eu fui professora, o Virto era técnico em rádio e televisão, e eu trabalhei todos os meus anos de trabalho no Samuel Sandrini, e desde que nós chegamos aqui, nós começamos a prestar serviço na Igreja Católica. Era no tempo do Padre Santos Esprícigo, saudoso. Sim. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a intimidade da família de vocês. Quem são seus pais, onde nasceram e por aí vai. Depois nós vamos gravar mais vídeos contando o envolvimento de vocês aqui na sociedade de Orleans. Pois é, nós nascemos eu nasci no lado da União, ali perto, em frente, Braço do Norte, hoje é Braço do Norte, naquele tempo era Orleans, e vim para cá trabalhar em 1963, por aí. E daí eu vim solteiro ainda, quando depois que a Rosa se agarrou em mim. Mas você tem mesmo 80 aí? Em 5, Quando é que você vai fazer 85? dia 28 agora de setembro. Essa semana, não, agora no final do mês, né? final E do você, Dona Rosa? Eu tenho 80, eu fiz em 11 de abril, 80 anos. Pois é, e me conta quem eram os avós de vocês, pais, e a Dona Rosa, onde nasceu? E assim Eu vai. nasci em Rio Cachorrinhos, então 11 de 4 de 44. A gente morava, quem conhece a gruta ali de Nossa Senhora Aparecida, sobe o Morro Leão, a primeira morada no lado esquerdo era nossa, pertencia ao município de Orleans. A gente pagava imposto em Orleans, mas nós nos governávamos, como a gente diz, em Grão-Pará e Braço do Norte. Aí vivemos lá no interior, a gente era colono e meus pais a minha mãe era de origem alemã, pai e mãe, e da origem do meu pai também eles eram alemães. Então, eu sou descendente puramente de alemães. Os avós deles é que vieram da Alemanha. Eu não conheço a história da ascendência dos meus pais. Mas os nomes dos avós você sabe, O né? meu avô paterno era João Junques e ela Maria Resch. E meus avós maternos era Bernardo Borger e Elizabeth Oening. E você, seu Wilson? Pois é, os meus pais são descendentes italianos, mas o pai casou com uma brasileira que é sobrenome Cachoeira. Então nós temos parentesco com o pessoal do Rio Pinheiro de Baixo, que a mãe morava ali. Era a filha do falecido Ricardo Cachoeira. E a gente morou daí lá
lá em lado da União, sempre morando lá, ela pertencia a Orleans para negócio de documentação e coisa, para estudo e outras coisas a gente fazia em Braço do Norte. Daí era a primeira comunhão eu fiz em Braço Norte, o batismo eu fiz em Braço Norte, tudo as coisas assim de igreja, né? A gente fazia em Braço do Norte. E os teus pais, os avós, quem era mesmo? O pai era Luiz Della Justina e o meu avô era Beppe Della Justina com Giovanna Della Justina. Volpato, de Giovanna Volpato Della Justina. E os maternos, né? Materno era Ricardo Cachoeira e Ana Della Justina. Ana de Jesus, se dizia naquele tempo. Mas me conta, como é que vocês passaram a juventude? Como é que era o tempo da diversão de vocês? E aí se conheceram, namoraram? Vamos contar um pouco de história? Olha, Joelma, quando eu era mocinha, os bailes eram de tarde, não se ia a baile de noite. E o meu pai não era muito de deixar a gente ir nos bailes, não. Ele era bem, assim... Severo. Ele era... E aí, quando eu comecei a estudar, eu fiz o curso primário no Rio Cachorrinhos. Lá eu fui batizada pelo falecido padre Jacó Nebel, que era pároco lá em Braço do Norte. E depois eu terminei a 4ª série, eu quis estudar, eu vim para Braço do Norte e estudei ali de 5ª a 8ª série. E ali eu tive a oportunidade, eu tinha 14 anos, de conhecer o Virto. Aí até a gente se conheceu, conversou a primeira vez de um jeito interessante. Porque eu era assim mais ativa, e o Virto era assim mais quieto, ele só me olhava e sorria. E um dia foi caminhando, eu fui andar de bicicleta, quando chegou perto dele, eu fiz cair a corrente da bicicleta. E daí, Tu fez cair? aí pedi para ele me ajudar. Aí nós fomos conversando, e depois a gente começou a namorar, mas de uma maneira assim muito cuidadosa, porque o meu pai dizia assim, ou estudar ou namorar, vai escolher. Porque daí eu parava em Braço do Norte para estudar. Parei na casa da minha irmã, parei na casa das freiras, lá do Instituto Coração de Jesus, e aí terminei aquele curso em Braço do Norte, a 8ª série, daí eu queria ser professora. Aí eu fiz exame para entrar no curso normal no Colégio São José. A gente fazia um exame de admissão. E eu passei, e daí eu até consegui uma meia bolsa para estudar no colégio, porque era um colégio particular, a gente pagava. Aí eu estudei lá e me formei em 1963. Aí a gente se formava, era o maior grau assim de professora naquela época. A gente já se inscrevia no estado e a gente era nomeado para uma escola e a gente já ficava como professor fixo, né? Então eu fui para Vargem do Cedro, porque a gente via onde que a gente pegava vaga. De lá eu vim para Pindotiba e de Pindotiba eu vim para Orleans. E o meio de transporte naquele tempo? Passou muito Olha, trabalho? a minha mãe me levou em Vargem do Cedro de Aranha. Charrete. Depois, aqui em Orleans, de Orleans para Pindotiba, eu ia de trem e voltava de ônibus. Uhum. E era fácil? Os alunos eram obedientes na época? Era muito diferente de agora, né? Lá em Pindotiba
tinha aquele todo pessoal, era mais pessoal do interior, e eu era o meu primeiro ano de aula, né, de professora, assim, que eu tinha. Mas os alunos eram muito diferentes, eram mais organizados, os alunos obedeciam, brincavam no pátio, e não tinha, assim, até esses problemas familiares, assim, que as crianças hoje, eles moram com o padrasto, com a madrasta, têm novos casamentos, outros moram com a avó. Então, a família, naquela época, era muito diferente. Dificilmente tinha alguém que não morava com o pai e mãe, com a sua família. Uhum. E você lembra quem foi a sua catequista, com certeza, a educação da família, os pais, a religião. O meu catequista foi o meu professor. Naquela época era meu tio, era no Rio Cachorrinhos. Eu fiz a primeira comunhão em Rio Cachorrinhos. Até hoje eu olhei uma foto ali, nós olhando a foto, e eu estava com uma cara muito feia. Daí eu disse para a moça aqui que mora comigo, eu disse, imagina, vim a pé, botei um sapato novo, com uma grinalda na cabeça, em jejum, era já quase meio-dia, em cima de um banco para bater uma fotografia, não estava de cara muito bonita. Então foi o meu professor. E eles davam a catequese era dada pela escola. Uhum. E daí, lembrando, voltando lá no tempo do namoro e casaram, quem foi que casou vocês? Nós casamos em Braço do Norte e o pároco lá era o padre Valentim Oenig, já é falecido. E a gente fez um casamento simples, porque meu pai não tinha, assim, quem é colono, hoje em dia já pode até ter um aposento, ter alguma coisa. Viemos para a cidade e meu pai era muito doente, então ele não tinha, assim, a gente não tinha reservas econômicas. Aí a gente fez um casamento, convidamos alguns tios, os tios do Virto e os meus, bem poucos, não tinha muita gente, e fizemos o casamento lá... No lado da União, na minha casa, daí foi feita a festa. Né? Uhum. E como é que era a alimentação na época? Churrasco e pão d'água, que eu fiz até. Você que fez? Oxe! Que legal! E naquele tempo era gasosa, né? Da rotadeira. A minha sogra era muito boa cozinheira. Ela que fez os outros pratos para o nosso casamento. Eu não me lembro o que tinha, eu só me lembro que tinha pão, frango, que eles tinham frango como a gente diz, no quintal, né? Sim, caipira. E pão, que o Virto fez o pão d'água, porque ele tinha trabalhado em Braço do Norte numa padaria como padeiro, porque ele, para sair lá onde ele estava, na roça, desculpa, o terreno lá era muito ruim, então eles... E daí tinha bolo também, vó? Tinha o café da tarde. Naquele tempo os casamentos tinham sempre o café da tarde. Uhum. Como é que Então, era? eu não lembro direito, mas tinha o bolo dos noivos, eu acho que tinha pão de milho e rosca, porque a minha sogra fazia essas coisas, né? E no café da tarde devia ter isso. E dançaram também, né? Não, no nosso casamento não teve dança, porque foi no pátio da estufa, que era chão batido, então não tinha como dançar. E eu também acho, não lembro que se tivesse gaiteiro, né? Eu acho que não. Então tá, pode tomar uma aguinha aí. Depois o pai dela era assim mais doente, quase não podia participar muito dos encontros, Sim. Ele era bem doente. Ele, naquela época, quando eu casei, ele era acamado. Então tá, né? E daí dessa união, que dia mesmo foi que vocês casaram?
23 de 11 de 1963. 23 de janeiro de 1965. 65? É, Ah. 65. Então, e quantas celebrações festivas vocês tiveram? Quantos anos vocês têm hoje de casado mesmo? Nós temos 65 para 2004, 59 anos. Quase 60 Quase anos. 60. É uma vida, né? A É dois, uma né? vida. E celebraram, assim, missa de casamento, festa? Olha, a assim? gente sempre ia na missa, na comemoração de casamento, mas nós só, quando nós fizemos 25 anos, nós fizemos uma viagem. E Dá para ela atender lá. Atenda ali que a... Pode falar. avisa. Nós fizemos uma viagem e depois nós nunca festejamos, fizemos festa de casamento. Porque uma que nós, tanto eu como ele, eram umas famílias muito grandes e nós não tínhamos condições de fazer festa. A gente não tinha assim... Eu era professora, ele era técnico de rádio e televisão, trabalhava muito, mas a gente não tinha dinheiro assim para fazer uma festa grande. Sim, Então. sim. Aí depois, quando nós fizemos 50 anos de casado, a gente foi para Gramado também, e daí, quando nós viemos, nós estávamos lá na praia. Foi feita uma missa lá, celebrativa, porque até aquele dia o Padre Lino tinha ido rezar a missa lá. Depois, nós participávamos do movimento de irmãos, fizemos uma celebração dos 50 anos com o pessoal que participava do movimento de irmãos. Lá embaixo, como é que se diz? Aquele galpão que tem lá Um salão lá que era o Cristóvão que cuidava, não? Ah, aqui em Orleans? Não, mas é o Cristóvão... O Movimento de Irmãos. Movimento de Irmãos. Sim, sim. Lá eu não também lembro fui como do é que é o Movimento de nome. Irmãos com eles. Mostra É. a foto aqui. Aqui é uma foto de nós Quando dois eles no Movimento estavam- de Irmãos. Eu também participei junto com eles. E aí, Dona Rosa, dessa união nasceram os filhos? Pode Olha, dizer o nome aí dos assim, filhos, netos, bisnetos? eu tenho a Rosvane, que nasceu em 66. Depois da Rosvane, eu tive 2 natimortos. Foi uma fase bem difícil da minha vida. E depois eu tive o Virton Luiz, que nasceu lá em Criciúma e teve problemas também de saúde quando era pequena, mas sempre Deus nos ajudando. E depois eu tive a Ana Paula, que também nasceu, eu fui para Criciúma e depois ela nasceu aqui em Orleans. Já era a época da doutora Senilde, que foi a nossa obstetra. E depois eu ainda tive um aborto. Depois, agora nós temos 7 netos. Quer dizer o nome dos netos e bisnetos? Os filhos eram o Virton Luiz e a Ana Paula. E os netos são os da Rosvane, que é o Igor, a Isis e a Agnes, que são gêmeas. Até no momento elas estão na Alemanha. E o Igor é casado com a Nádia e tem uma filha que é a Malu, que é a minha única bisneta. E daí tem o Virton Luiz, casado com a Adelina, e tem o Arthur e o Gabriel. E tem a Ana Paula, que é casada com o Cássio, mora em Tubarão, e tem a Sofia e a Caterine, que é a minha neta mais nova, que já tem 15 anos. E a alegria dos avós quando vem a família aqui? Nós participamos muito da vida dos netos. A gente teve muito envolvimento com os netos, aqui principalmente com os mais velhos. Aqueles da Ana Paula, que morava em Tubarão, a gente já não teve tanto envolvimento. Mas
Olha que eu tô meio confusa aqui, porque a gente também... Muita foto. nós Olha, reunimos gente, com aqui. 80 anos as coisas não são mais assim tão fáceis. Mas nós ficávamos apresenta muito, isso aí. Aqui são Os netos. e são os netos que a gente foi num passeio com eles. Aqui A tem gente outra. convivia muito com eles. E aqui é também com os netos passeando aqui no... Essa aqui, passeando com os netos ali no jardim, que tinha as duas gêmeas e outro irmãozinho bem pequeno, então a gente ia ali. E falando em Praça Celso Ramos, eu gostaria de mostrar este coqueiro que infelizmente ele morreu e não existe mais. Mas era que os turistas vinham para olhar esse coqueiro. E no tempo que nós passeávamos com os netos diziam saber, ô vó, por que aquele coqueiro tem tanto coqueirinho? Tanto galho, né? Ô vó, e aqui, ó, vamos apresentar a família. Aqui são os meus filhos, os netos, estão todos aqui, ó. Filhos, Genro. netos, genro. Genro, nora. Bisneta também já está aqui ou não? Não, a Falta a bisneta bisneta? não está ali ainda. Está ali, a Malu? Não. Não, ela não está, ela não tinha... Então, pessoal, nós temos aqui numa longa conversa já com a dona Rosa, o seu Wilson, Virton, e aqui a gente reuniu muitas fotos. Ô, Joelma, deixa eu te contar E nós uma vamos coisa. gravar outro Vou vídeo, contar uma pessoal. coisa, ô Joelma. Pode contar. Os italianos, principalmente a minha sogra, era Virto, Virso, Nirto, era tudo, eles em lugar do L, eles diziam o R. Os outros mais novos, os dois irmãos do Virto, os três irmãos do Virto, que eram os mais novos, eles ficaram registrados com o L. Mas o Virto ficou registrado como Virton. Falando de irmãos, aqui são irmãos? Aqui são elas eram em 9 irmãs, ele tinha 7 irmãs mulheres, elas estão aqui todas elas. E aqui vamos aproveitar e mostrar a foto do casamento, então, para encerrar esse vídeo. Casamento da dona Rosa, seu Virton, pronunciei certo agora, né? Em Braço do Norte, lá na Igreja Matriz de Braço do Norte. E nós mesmos é que enfeitamos a igreja, a gente não tinha assim, não tinha também muitas pessoas para fazer esse trabalho. E a gente enfeitou a igreja com hortênsias. Ai, que não lindo. tem foto, mas ficou muito bonita. Tinha hortênsias, eu não me lembro onde é que nós conseguimos a hortênsia, mas alguém doou as hortênsias para nós. Que até hoje eu sou grata a isso. Dona Rosa, vamos se despedindo desse vídeo. Desde já agradeço vocês, né, por essa lembrança. E vamos para um próximo vídeo, porque nós temos muitas fotos reunidas aqui que lembram a história, a trajetória do seu Virton e a Dona Rosa, no envolvimento com a sociedade, principalmente orleanense, né, seu Virton e Dona Rosa? Então vamos para outro vídeo. Eu já agradeço a vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.